vai falar sobre cuidados paliativos. Nós estamos aqui, né, na educação continuada da residência médica em cirurgia geral do Hospital São Francisco. A nossa proposta sempre é estar abordando, né, mensalmente o tema de cirurgia geral, cancerologia cirúrgica, abordando o tema em cuidados paliativos e trauma. Nós entendemos que o tema de hoje é um tema com o qual a importância da formação do residente, né, para demandas futuras em que a participação do contexto multidisciplinar e interdisciplinar se forme nessa proposta de linha de cuidados, né? Algumas pessoas com as quais a gente transita acham até muito interessante a proposta de se discutir isso, ainda mais, né, num contexto em que aqui a gente tem de vários serviços, né, vários especialistas, e que, numa linha de cuidados, a gente entende que as coisas sempre elas são discutidas, elas têm uma hierarquia horizontal, né, de pensamentos e colaborações, e, para isso, o nosso estímulo de cada vez mais discutir a respeito de um tema tão importante, né? Esse ano, infelizmente, pela pandemia, eu não pude realizar um compromisso que eu tinha dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de uma palestra sobre o papel do cirurgião com os cuidados paliativos, mas a gente segue na formação de todos esses que irão nos suceder no futuro com esse contexto tão importante. Então, a nossa conversa aqui, a nossa proposta, ela sempre versa da seguinte forma: a gente tem uma apresentação do tema da noite com o acadêmico, seguido isso a gente tem 2 ou 3 artigos discutidos pelos próprios residentes do serviço e de outros serviços, e aí, seguido isso, a gente abre para essa discussão que hoje está com uma promessa muito boa, né? A gente tem aqui as pessoas envolvidas com responsabilidade técnica dos cuidados paliativos em Minas Gerais, dentro do Hospital São Francisco, dentro de outros hospitais, e vai ser uma noite bem bacana, de uma possibilidade interessante de construção, tá bom? Então, a gente começa agora com a apresentação da Lorena. Me escuta aí, Lorena? Escuto sim. Você está me escutando direitinho? Sim, estou sim. Então, nós vamos começar com sua apresentação. Lorena é acadêmica, vai fazer a apresentação do tema e, seguido isso, a gente vai para a discussão dos artigos. Com você, Lorena. Beleza. Está compartilhando a tela? Tá. Beleza. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Lorena Ferreira, eu sou acadêmica do 8º período de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte e faço parte da Liga Acadêmica de Oncologia do UniBH. Hoje eu vou falar sobre um assunto super importante, né, como o doutor Igor já citou, que são os cuidados paliativos. E com os avanços científicos e tecnológicos na área da saúde, em meados do século XX, né, ocorreu uma redução nas taxas de mortalidade e um aumento na expectativa de vida. No Brasil, por exemplo, conforme o censo 2020 de IBGE, as mulheres têm uma longevidade esperada de 79,9 anos e os homens de 72,8 anos. Isso mostra que está ocorrendo uma inversão na pirâmide populacional, ou seja, o subgrupo com idade acima de 70 anos está crescendo. Então, com isso, os cuidados na área da saúde voltada para essa faixa etária é muito importante, né? O aumento da expectativa de vida, entretanto, não tem acompanhado necessariamente uma melhora na qualidade de vida. A ampliação do conhecimento e da tecnologia e os investimentos em instrumentos na área da saúde, eles aumentaram muito aquela cultura de negação da morte. Muitos médicos, eles não encaram a morte como um ciclo natural da vida, mas sim como um fracasso, como uma falha muito grande. Por isso, as intervenções para aumentar a quantidade de vida se elevaram muito em detrimento de intervenções para aumentar a qualidade de vida. Neste contexto, os cuidados paliativos ganharam espaço na saúde brasileira a partir dos anos de 1990, por ser uma forma de assistência à saúde muito inovadora. Os cuidados paliativos, diferentemente daquela medicina
curativa concentra-se no cuidado integral no indivíduo por meio de ações que visam a prevenção, a promoção e o controle dos sintomas daqueles pacientes que enfrentam patologias graves, que ameaçam as suas vidas, ou mesmo para pacientes idosos, né, naquele período de senescência, que precisa de um cuidado mais de perto. O cuidado integral, ele, além de minimizar e prevenir os sintomas, também promove uma rede de atenção e cuidado aos familiares, os cuidadores e a equipe de saúde, que sofre e pode até chegar a adoecer junto mesmo com aquele enfermo. O cuidado integral, então, ele aborda aspectos de natureza física, social, emocional e espiritual. Para isso, é interessante que os cuidados paliativos conte com uma equipe multidisciplinar, contendo no mínimo um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social e também um profissional na área de reabilitação. Só que é importante citar que essa equipe ela pode variar de rede de hospital para rede de hospital e também para gravidade de sintomas, para a gravidade da saúde do paciente. Eu não poderia deixar de citar que os cuidados paliativos surgiram como uma prática distinta na área da saúde no ano de 1960, lá no Reino Unido, a partir de trabalhos que foram idealizados e realizados por uma médica que se chama Cicely Saunders. Essa é uma ilustração dela com uma paciente idosa, né? E ela sempre foi uma médica que teve muito cuidado para esse olhar mais integral. E uma das frases mais emblemáticas dela é que: ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento da sua vida e faremos tudo que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo ao morrer em paz, mas também para viver até o dia de sua morte. Para concluir, a assistência nos cuidados paliativos visa controlar a dor, controlar outros sintomas, prevenir agravos e incapacidades, manter as atividades e as pessoas que são significativas para aquele enfermo, para aquele idoso, ativar recursos emocionais e sociais de enfrentamento, né, do processo de adoecimento, de terminalidade. E os dois pontos mais importantes e diferenciais do cuidado paliativo é que ele visa promover um conforto, uma independência, uma autonomia ao paciente. O paciente, neste momento, né, de sofrimento, de terminalidade, é importante o paciente se sentir responsável pela própria vida. E também os cuidados paliativos oferecem um apoio e uma orientação à família, aos familiares e aos cuidadores, pelo tempo que for necessário. Ainda que o paciente venha a falecer, a equipe de cuidados paliativos mantém aquela rede de atenção e de cuidados. Para finalizar, a borboleta é o símbolo de cuidados paliativos, porque, apesar dela viver por pouco tempo, ela embeleza a natureza, alegra as pessoas, poliniza as plantas, né? Então, ela é um grande exemplo de que a vida não se mede só em tempo, mas em intensidade. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Quero agradecer a aula sensacional da Lorena. Acho muito importante que essa discussão possa ser feita dentro das escolas. Nós estamos preparando aí um público diferenciado dentro do cuidado com o paciente, né? A gente vem assistindo cada vez mais a medicina se propor a uma tecnologia, a um saber, a uma discussão médica de novos prospectos e que tem a oferecer bastante para uma população que cada vez mais envelhece, que cada vez mais prospera com a doença e que esse ato que existe entre o cuidar e o tratar, ele tende a se expandir e faz com que hoje a gente possa pensar em cuidados paliativos, a formação médica em cuidados paliativos, não apenas mais na direção de uma área de atuação, mas também de uma especialidade médica, e de uma situação que vem nos ofertando cada vez mais índices maiores de pensamento das instituições, né? Hoje em dia a gente pensa cuidados paliativos não apenas assim no plano dos nosocomes, dos hospitais, prontos e preparados para isso, mas as linhas de cuidados, as equipes de cuidados permeando absolutamente todos os tipos e propostas que a gente tem para conduzir esse conceito. Hoje no São Francisco, gostaria de falar, a gente tem lá esse rascunho, assim, a gente tem um projeto do Pronom por ser executado, a gente tem isso tudo ligado à proposta da oncologia, mas eu quero que vocês entendam, antes de tudo, no papel do cirurgião,
e do acadêmico que está aí, esse início, esse pensamento que vai prosperar em outras áreas, né? Principalmente assim, a discussão que a gente tem que ter para que a coisa funcione. Então, seguindo isso, agora, nesse momento, a gente vai ter a apresentação do primeiro artigo da noite com a Raíssa. A Raíssa, ela é R1 do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco. Tá tudo certo aí, Raíssa? Podemos começar? Vou compartilhar a tela. Tá ok. Só um minuto. Eu peço só que todos, por gentileza, mantenham só os microfones desligados e as telas desligadas também, para que a gente possa fazer o compartilhamento. Ainda não estou conseguindo compartilhar, não. Doutor Igor, eu vou apresentar pelo da Michele, porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Estou travando. Perfeito. Tá. Então, gente. Como o doutor Igor falou, meu nome é Raíssa, sou residente do primeiro ano de cirurgia geral do Complexo Hospitalar São Francisco e vou dar continuidade ao tema cuidados paliativos. Raíssa, só muta um dos microfones. Se você tiver com o da Michele, muta o seu ou vice-versa, por favor. Tá. Melhorou? Melhorou, vamos lá. Então, o serviço é do Dr. Igor Michalik, que é chefe do serviço de cancerologia cirúrgica, composto por Marcelo Girundi, que é chefe da equipe cirúrgica, e Dr. Marcos Zambelli, chefe de residência médica na cirurgia geral. Então, eu vou falar sobre o artigo proposto pelo Dr. Igor, que tem como título Consciência Prognóstica em Oncologia em Adulto e Cuidados Paliativos. Esse artigo foi publicado em fevereiro deste ano. O artigo aborda, inicialmente, sobre o debate como e quando envolver os pacientes em discussões sobre prognóstico. Então, temos a comunicação precoce do prognóstico, que permite que o paciente e familiares tomem decisões relacionadas ao tratamento, finanças, e dá tempo para eles se preparar melhor emocionalmente e promove confiança. Os que aconselham cautela sugerem que a divulgação completa do prognóstico pode ser prejudicial, destruindo a esperança e causando grande sofrimento para o familiar e para o paciente. Raíssa, em relação não estão mudando. Oi? Seus slides não estão mudando. Oi? Não estão mudando? Não estão mudando. Tem que baixar eles aí pela própria tela para poder a gente ir assistindo um por um. Tá, só um minutinho. Agora foi? Não. Você tem que ir na barra e ir mudando, porque o compartilhamento não foi efetivo, não. Peraí, deixa eu colocar ele de novo para ver se aparece.
Agora foi? Sim, agora mudou. Vai lá. Aqui. Então, a respeito dos níveis de consciência prognóstica, a conceituação e mensuração do prognóstico é altamente variável entre os estudos. Em uma revisão sistemática, com 37 estudos, percebeu-se como a consciência da doença metastática ou avançada, a natureza terminal da doença e o objetivo do tratamento não era mais apenas a cura. Outros eram necessários uma estimativa numérica da probabilidade ou da duração da sobrevida, e ainda outros avaliavam uma combinação entre eles. Alguns estudos também codificaram categoricamente entre sim ou não, enquanto outros tentaram uma medida contínua. No geral, os níveis de consciência prognóstica são relatados como ruins em pacientes com câncer avançado. Em um outro estudo de revisão sistemática recente, calculou-se a prevalência combinada precisa usando a definição adotada em 34 indivíduos. Apenas metade dos pacientes apresentou consciência prognóstica precisa e foi independente de definição e número de perguntas usadas para avaliar. A prevalência, ela foi mais alta na Austrália, seguido pela Ásia Oriental, Norte e América do Sul, da Europa e Reino Unido, que sugere diferenças culturais nas atitudes em relação à morte e morrer, e possivelmente a maneira como o prognóstico é discutido pode influenciar como um todo. Entrevistaram também, em um outro estudo realizado, 247 pacientes com câncer, que foram considerados nos últimos 6 meses de vida, a cada 2 semanas até recusa da participação do programa ou morte. A probabilidade de permanecer estável foi de 45% a 58% em 3 estados de consciência: desconhecido e não querendo saber, desconhecido, mas querendo saber, e conscientização imprecisa. 92,9% apresentaram percepção precisa, tendendo a mudar níveis mais altos de consciência, como morte invasiva. Os autores também observaram que muitos pacientes, 61,7%, apresentaram consciência precisa em menos de 3,61 meses antes de falecer, limitando o tempo durante que poderiam processar essa informação e fazer decisões. Em um outro estudo de revisão também sistemática, descobriram que médicos de 12 estudos superestimaram a sobrevida. Razão é sobrevida estimada e observada entre 1,06 e 6. Enquanto 5 estudos, os médicos subestimaram a sobrevida dos pacientes. Razão entre 0,5 e 0,92%. Continuando, outro ponto importante do artigo fala sobre uma revisão sistemática de 2007 que constatou que, embora a maioria dos médicos acreditavam que os pacientes deveriam receber seu prognóstico, na prática, muitos até evitavam tais discussões por medo, insegurança, razões que incluem uma falta de treinamento, estresse, falta de tempo, medo e impacto negativo no paciente, incertezas quanto ao prognóstico, pedidos para familiares reter as informações, sentimentos de inadequação relacionados à falta de tratamentos eficazes. Outra análise realizada em 2008, com 30 sistemas avançados gravados em fitas de consultas em pacientes com câncer, descreveram linguagem prognóstica que variava de um modo geral. Como, por exemplo, esse tumor pode ser que volte, talvez ele progrida muito rápido, talvez você chegue a falecer. E isso, apenas 31 das declarações eram focadas nesses resultados negativos, e eram geralmente expressas, como nessa linguagem que eu disse, mais geral e indireta, não falando diretamente com o paciente. Então, na resposta do prognóstico ao paciente,
Os pacientes com câncer avançado, eles geralmente são ambivalentes sobre informações prognósticas. Eles querem saber, mas também não querem, fica nesse impasse. Principalmente porque a morte pode parecer iminente. Alguns pacientes, eles parecem capazes de manter simultaneamente essa esperança no tratamento, na cura, fazendo escolhas próprias do tratamento, preparativos em relação a tudo. E essa distorção positiva, ela pode ser uma abordagem mais saudável, apenas se tornando disfuncional se resultar em decisões inadequadas que diminuem a qualidade de vida. Em um estudo de intervenção realizado, os oncologistas foram treinados em habilidades de comunicação e os pacientes foram treinados com lista de perguntas para identificar questões a serem resolvidas durante uma próxima visita oncológica. Apesar do aumento da discussão de prognóstico no Brasil da intervenção, determinado consultas gravadas em fitas, a satisfação com o médico, a consulta do paciente foi igual nos dois. Talvez porque essa intervenção tem se concentrado no alinhamento das expectativas do paciente, o cuidado em relação ao médico também. Isso sugere, bem administrada, essas discussões prognósticas não corroem as relações do médico e do paciente. Nesse esquema, a gente tem as relações entre os fatores de otimização e discussão sobre prognóstico, questões e resultados no final da vida. Então, a gente tem nesse primeiro quadrinho aqui de cima, promoção de fatores do paciente com ajuste e aceitação, exposição à doença, experimentando sintomas, ter experiência passada para poder refletir, espaço mental, humor positivo, controle da dor e sintomas, religião, espiritualidade ou experiência, habilidade em comunicação, habilidades do médico, preconiza que o médico seja calmo, acessível, aberto, honesto e assertivo em levar questões desafiadoras, mas dá controle ao paciente nessa discussão. Ser sensível às necessidades individuais de cada paciente, tentar individualizar bem e tratar o paciente assim como cada um de uma forma bem individualizada, reconhecer as incertezas relacionadas, os medos que os pacientes possuem. E nas habilidades do paciente, é importante que ele seja aberto, cooperativo, para facilitar essa discussão com o médico, planejamento, falar das suas necessidades, medos. Aceitação também, o reconhecimento de morte iminente, enquanto mantendo a esperança acerca disso, aceitando as incertezas, e gerando um entendimento mútuo. Um acordo claro, explícito ou percepção para discutir tópicos complexos difíceis, ter uma relação de conforto e confiança entre o médico e o paciente. Aqui na prontidão, a disposição, desejo de conhecer, substituições de medo, e aí tendo um bom resultado ao tratamento. Obter face de doença, consenso sobre planos futuros para planejar com o médico, capaz de seguir em frente, afirmar e ter-se como um todo nessa relação do médico com o paciente. Essa tabelinha, ela é um modelo preparado que os médicos usam para se preparar mesmo durante esse contato com o paciente, do prognóstico, para fazer explicar mais sobre ele em relação ao todo. E, começando aqui, primeiro, o médico ele tem que se preparar para essa discussão. Sempre que possível, ele tem que revisar a situação clínica do paciente para afirmar com certezas, considerar até a expectativa mesmo do médico sobre o tratamento, as opções de tratamento, passando mais confiança. É muito importante também, na hora de ter essa conversa, garantir
uma privacidade, conversar com o paciente, quem ele se sente mais à vontade para, na hora dessa conversa, estar junto a ele. É importante mostrar empatia com o paciente, cuidado, compaixão, usando uma linguagem muito importante, uma linguagem corporal apropriada, que o paciente ouça ativamente, entenda, compreenda corretamente, para ele não ter dúvidas depois. Esclarecer bem, para o paciente compreender as situações, saber fornecer as opções de tratamento, fornecer informações também aos familiares, quando for necessário, de acordo com o paciente, as necessidades individuais de cada paciente, né, como eu falei, acompanhar e adequar a entrega de informações sobre a situação clínica e diagnóstico do paciente, considerando também as recomendações de cada paciente com seu tratamento específico, reconhecer também as emoções do paciente, preocupações, dar o tempo para o paciente para ele assimilar tudo e ficar mais à vontade. É importante também explorar e reconhecer, como eu já falei também, os medos, as preocupações dele, e também do médico, o médico saber as suas limitações na hora de conversar, saber o que ele tem que tomar mais cuidado, essa resposta à angústia também ao paciente, e sempre ser honesto, sem fornecer informações que não condizem, né, mais detalhadas do que é o preciso, informações enganosas. É importante tranquilizar também o paciente como um todo, apoiar ele em tudo que for necessário, explorar as metas e os desejos realistas, incentivar perguntas e discussões adicionais. Muito importante perguntar ao paciente, ver se ele entendeu mesmo, pedir, às vezes, ele para explicar o que você entendeu disso, para incentivar essa discussão. E é importante também ajudar o paciente a documentar seus desejos, né, em forma de prontuário, tudo, escrever tudo em um resumo, prontuário mesmo, conversar, igual eu falei, com os familiares, para ter isso bem estabelecido. Então, concluindo o artigo, a maioria dos pacientes com câncer, então, como a gente percebeu, câncer avançado, principalmente, tem consciência ruim, resultando de uma combinação entre essa relação médico-família, o paciente. Então, é importante que os médicos possam contribuir comunicando com essa informação precisa e clara sobre o prognóstico, com empatia e sensibilidade, levando em consideração o nível preferido do paciente. A gente ainda não tem intervenções eficazes totalmente para facilitar esse intercâmbio. E mais pesquisas são necessárias para ter uma melhor relação. Intervenções futuras devem garantir ética e envolvimento emocional com os pacientes, uma negociação cuidadosa de comunicação prognóstica, fornecimento de informações, quando desejado, apoiado pelo paciente e familiares. É muito importante dar esperança, possibilitar, na medida que seja real, e possibilitar as decisões que promovam a qualidade de vida e limitar os danos que possam ser causados pelos tratamentos pesados, até às vezes ineficazes para o paciente, para suprir uma necessidade dele. Finalizo aqui o artigo. Muito obrigada. Quero agradecer a Raíssa, para que a gente possa iniciar, né, o primeiro passo, né, com a importância de um estudo feito na Espanha, de um retrocesso bastante importante, onde a gente começa, na minha opinião, com a atividade primeira, né, na linha de cuidados paliativos, ao que diz respeito que envolve a comunicação, que envolve a relação de diálogo, de conversa, a questão da horizontalização, da interface,
e que eu acho que, com o passar do tempo, isso tem que mudar muito, né? Eu tenho uma palestra de cuidados paliativos ainda da minha época de Hospital Luxemburgo, e que eu falava muito isso, né? Assim, eu acho que, não sei se todos sabem aqui, mas a minha formação primeira é como psicólogo e como psicanalista, e depois eu fui fazer medicina. E aí, na psicologia, a gente tem uma disciplina de rapport, que assim, esse engajamento na relação entre o discurso, né? Assim, a nivelação do discurso, porque o saber pode estar, muitas das vezes, no próprio paciente. Assim, a construção do saber, ela pode participar dessa relação que você tem, e, às vezes, o aprendizado ele vai vir disso que você vai conseguir coletar naquela presença efetiva e viva. E eu acho interessante porque, numa palestra de cuidados paliativos, em que nós, médicos, né, na maioria, a gente esquece um pouco dessa relação, teve um médico, achei interessante, ele falando que o médico ele costuma esperar 18 segundos apenas para interromper o discurso do paciente. E onde, na verdade, aqui a gente tem que fazer o contrário, né? Uma pesquisa como essa fala justamente dessas situações e das questões que a gente já leva a se discutir. Aquilo que são impedimentos hoje para a linha de cuidados e para a construção desse saber. Então, mais uma vez, obrigado, Raíssa. A gente parte já para o segundo artigo, que o Gerardo que vai nos apresentar. Ele é residente R2 do Hospital São Francisco. Está me escutando, Gerardo? Boa noite, doutor Igor. Isso. Eu peço, então, a todos que possam zerar aí, mais uma vez, o áudio e o vídeo, para que a gente possa ter a apresentação do Gerardo. Boa noite. Pode começar, Gerardo. Tá, doutor. Vou agora compartilhar a tela. Está conseguindo ver a tela, chefe? Você e sua esposa, sim? Aí? Isso, agora abriu. Vamos lá. Perfeito. Boa noite com todos. Hoje eu vou apresentar um artigo. O nome é relacionado com a sedação paliativa. Então, o nome do artigo é Palliative Sedation, Beliefs and Decision Making Among Spanish Palliative Care Physicians. Enquanto o objetivo do artigo é descrever as atitudes do médico espanhóis em relação à sedação paliativa. Como foi realizado o procedimento, o método, foi que realizaram uma pesquisa eletrônica, ou seja, um survey, no qual foi mandada para especialistas em cuidados paliativos espanhóis. Foram mandados várias vinhetas, que são, em verdade, casos clínicos, e aí eles realizavam uma definição de que tipo de sedação eles iam realizar no paciente e a dose da sedação que o paciente ia ter. Esses foram definidos de acordo com a escala de agitação e sedação de Hitchman. Então, primeiro, a introdução. No processo de morrer, alguns sintomas secundários à doença terminal, os pacientes não conseguem ter uma melhoria com as terapias normais, por o qual o paciente apresenta muito dor, tá? E resulta em muito sofrimento que é intolerável para ele. Por o qual se usa a sedação paliativa, que é considerada para aliviar o sofrimento do paciente. O que é a sedação paliativa? É o uso de sedativos para reduzir a consciência em qual o paciente está morrendo, assim poder aliviar a sintomatologia e o sofrimento que o paciente apresenta no momento da morte dele. Você sabe que esta é uma intervenção ética e legalmente aceitada por os diferentes médicos. A sedação paliativa se pode dividir em dois tipos. Tá? A sedação paliativa, que é a administração de sedativos de acordo com o alívio dos sintomas do paciente. E também vamos a ter o que é a sedação à inconsciência, que é uma dose de sedativos, o qual vai aumentar progressivamente até que o paciente deixe de responder enquanto a sedação e vai manter isso até que ele chegasse a morrer. Como nós definimos, ou como por geral se define, ou definiram os espanhóis,
quando vão dar esta medicação sedativa, com 3 tipos de sintomatologias que os pacientes apresentavam nos casos clínicos que vou falar daqui a pouco. O primeiro era o delírio hiperativo, intratável e irreversível. O segundo, o paciente apresentava disneia grave, refractária e irreversível. E os pacientes que têm uma má condição clínica com um sofrimento existencial. Então, como eu falei, mandaram um survey, um questionário a todos os médicos, tá? E definiram que a sedação paliativa contínua e também o nível da sedação que vão colocar. Estes casos, essas vinhetas, descreveram a sobrevida estimada do paciente em dias e os sintomas, como eu falei no slide anterior, e as sinais de morte que eles apresentavam eram iminentes. Por exemplo, um paciente taquipneico, com baixa saturação de oxigênio e baixa ou nenhuma urina enquanto resultados. Aqui vamos a conseguir olhar os casos clínicos que foram apresentados para eles. Na primeira vinheta, no primeiro caso, era uma mulher de 74 anos de idade com um câncer pancreático terminal, tá? Ela também apresentava delírio hiperativo reversível, que falamos como um dos sintomas principais, com uma agitação psicomotora grave, que ela era refractária enquanto à medicação que foi realizada levopromacina. Tá? Enquanto à segunda vinheta, o paciente era um paciente de sexo masculino, de 4 anos de idade. Ele tinha um CA de pulmão terminal, apresentava disneia contínua, em repouso secundário a uma insuficiência respiratória grave. Mas ela era refratária a todos os tratamentos que davam no paciente. Tínhamos também o terceiro caso, era um paciente de sexo masculino, de 64 anos de idade, com doença pulmonar obstrutiva crônica, em estágio terminal, o qual, com ingesta oral prejudicada e comunicação secundária de disneia contínua, em repouso, devido a essa insuficiência grave, né, que ele apresentava por o EPOC. E ela era refractária também a todos os tratamentos. E o último caso, que era o como mais... que os médicos espanhóis tiveram que pensar mais antes de decidir uma sedação, era uma paciente de 36 anos de idade, com um câncer cervical terminal, com uma obstrução intestinal irreversível completa, uma fístula retrovaginal, com regimento vaginal fecaloide e coagulopatia irreversível, com alto risco de sangramento. Ela pede, no momento, para ser sedada durante os últimos dias de sua vida, e os familiares deles concordam com isso. Tá? Então, as seguintes perguntas foram realizadas para esses médicos espanhóis. Primeiro, se vai ser necessário realizar a sedação, se ela vai ser contínua ou transitória, intermitente ou não. Tá? E o segundo era estimar o valor da medicação ou da sedação que ia ser necessária para poder aliviar esse sofrimento que o paciente apresentava. Como falei, a sedação paliativa contínua é um estado no qual o paciente tem um estado de níveis variados, tá? De consciência diminuída ou ausente, o qual vai ser induzida lentamente e progressiva, por meio de medicação, como eu falei, o midazolam, até que o paciente chegue à morte. E como eu falei, também foi proporcionado por escala de Hitchman. Tá, enquanto resultados. Primeiro, vamos saber os resultados enquanto o fundo de sedação paliativa. Aqui, os 75% dos médicos consideraram que o delírio e a dispneia que o paciente apresentava nas vinhetas, tá, era o principal motivo para realizar uma sedação paliativa contínua. O 10% deles só consideravam que o dor que já o paciente apresentava era suficiente para poder realizar essa sedação paliativa. E o 4% dos médicos falavam que o sofrimento existencial era suficiente como motivo de sedação. 2/3 dos participantes, ou seja, dos médicos, indicaram que é incomum que o paciente e que as famílias espanholas que
se neguem a essa sedação paliativa profunda. E também é importante saber que os 62% afirmaram que é raro que os pacientes e que os familiares desejam apressar a morte do familiar. Enquanto resultados, as crenças sobre a sedação paliativa e a eutanásia, que sempre é uma discussão, você sabe que 92% dos médicos consideravam que a sedação paliativa contínua era um tratamento muito bom e valioso para poder aliviar essa sintomatologia que era intratável, refratária aos tratamentos normais que o paciente conseguia medicar-se, tá? Por o qual também 8% deles, dos médicos entrevistados, desconcordaram com colocar essa sedação. 94% deles relataram que sempre vai ser obrigatório o consentimento informado, verbal, no paciente e nos familiares. O 25% considerou que essa condição paliativa contínua tem um risco associado a encurtar a vida do paciente. 5% perceberam que a sedação paliativa contínua é quase que indistinguível ou diferenciada da eutanásia. E os 77% se opuseram a legalizar a eutanásia em casos de doença crônica avançada. E 25% apoiaram a essa causa. E o 44%, por último, se opuseram a essa legalização em pacientes com câncer terminal, com uma expectativa de vida de 1 a 2 semanas. E 48% apoiaram e 10% expressaram que não tinham nenhuma opinião. Tá. Enquanto resultados tomados na decisão sobre a sedação paliativa para tratar complicações intratáveis nos últimos dias de vida, se definiu que a sedação paliativa contínua era melhor, tá? Enquanto em todos os casos, em todas as vinhetas que já falamos. E a decisão diferiu em que coisa? Nos dois sintomas principais que também falamos. O delírio hiperativo refractário irreversível que o paciente apresentava e a dispneia intratável em repouso que apresentava o paciente. Enquanto resultados na toma de decisões sobre os níveis proporcionados adequados para essa sedação dos pacientes, para que essa sintomatologia seja refractária nos últimos dias de vida, em todas as vinhetas, a maioria, os médicos selecionaram que a sedação profunda ou completa era muito boa para o nível proporcional da sedação. E a sedação completa foi selecionada só em 49%. Isso é muito importante, já que a percepção do médico de que a sedação paliativa contínua constitui ou não se diferencia muito da eutanásia é o único fator explicativo encontrado para ver se o paciente só se coloca uma sedação leve ou moderada. Mas foi só apenas no paciente com um câncer delirante ou disneico. Enquanto os fatores explicativos para a seleção da sedação profunda ou completa, os médicos, tá? Eles tinham que ter, pelo menos, ou eles tinham mais de 10 anos de experiência, tá? Em esses cuidados paliativos, tinha muita experiência em sedação por sofrimento existencial. Foi importante saber também que o número de sedações realizadas nas últimas semanas ou meses foi um fator muito explicativo também. E também que os pacientes de sexo masculino que apresentavam uma doença pulmonar obstrutiva crônica era um fator explicativo. A discussão. Tá, sabemos que a maioria dos médicos vão apoiar o cuidado paliativo, tá? Qual é considerada a sedação paliativa contínua como uma opção para poder aliviar o sofrimento ou qualquer dessas sintomatologias, já seja a disneia, o delírio agitado intratável nos últimos dias dos pacientes. 2/3 dos pacientes relataram que a sedação profunda ou completa é o nível proporcional de redução para mitigar ou para acabar com esse sofrimento que o paciente está apresentando nas situações das vinhetas ou dos casos clínicos. É já de reconhecimento mundial, tá? Que a adequação da sedação paliativa para a disneia refractária ou delírio agitado é o melhor tratamento para, quando o paciente está próximo para a morte. E os estudos também mostram que as atitudes ou crenças dos médicos espanhóis sobre a eutanásia
e a relação que tem a eutanásia com a sedação foram fatores determinantes na tomada de decisões. Para continuar um pouco mais com a discussão, tá? A sedação paliativa contínua em pacientes com sofrimento assistencial é muito controversial, como falei. Tá? Temos, no estudo que estou falando, até 60% dos pacientes relatavam que a sedação paliativa contínua, por exemplo, para a vinheta número 4, que era a mulher com um sofrimento assistencial nos últimos dias de vida, eles apoiavam. Mas tinham outros estudos, por exemplo, um estudo internacional, que falava aí no artigo, que era o Benítez Rosário e a Morita, que usaram as mesmas vinhetas que eu falei, tá? Eles tinham uma opinião diferente, tá? Apenas só 19% dos 27 especialistas que realizaram esse estudo selecionaram que a sedação paliativa contínua era o melhor tratamento. Temos outros pesquisadores, outros estudos realizados na Europa, nos Estados Unidos e na Canadá, tá? O quais eles encontraram variações significativas nas respostas favoráveis e também desfavoráveis que o paciente apresentava. Enquanto a relação, né, o uso de sedação paliativa contínua para aliviar o sofrimento existencial que o paciente tinha. Outros estudos também realizados em diferentes partes do mundo descreviam que a sedação paliativa contínua no sofrimento existencial era uma prática útil, mas também pouco frequente usada. Menos de 10% em outras partes do mundo. A controvérsia, qual a maior controvérsia aqui enquanto usar a sedação paliativa para aliviar esses sofrimentos que o paciente está apresentando? A diferenças de conceitos sobre o que é o sofrimento, já seja que o sofrimento é só no corpo, e também na mente do paciente ou em toda a pessoa. Aí, essa é a explicação, por isso que não temos uma compreensão muito de que constitui uma boa morte para o paciente que está nesses últimos estados da vida. Dadas as limitações do estudo que foi realizado, não existem muitos dados sobre como o sofrimento existencial foi interpretado por todos esses médicos espanhóis, por o qual, também a partir disso, os dados também mostraram uma inconsistência na opinião dos médicos, que foi que até o 40% deles optaram para não realizar essa sedação paliativa contínua. Enquanto os entrevistadores da pesquisa, podemos considerar que a inconsciência como a maneira mais inapropriada de aliviar o sofrimento nesses pacientes que estão morrendo intermitentemente. Estes dados mostram, no estudo, que a experiência em cuidados paliativos, sedação e a sedação por sofrimento existencial foram os fatores explicativos de que se deve usar essa seleção de sedação profunda e completa. Por último, é importante saber que, até onde se sabe, não existem assim, dados formais ou empíricos que demonstram quais níveis mínimos de sedação são os que vão a bloquear esse estado de consciência do paciente, e ele já não vai apresentar um sofrimento no momento que você vai estar dando essa sedação, tá? Por o qual é importante que, no momento que se realiza a sedação, complementar com estudos de anestesia, tá? E também com eletroencefalogramas, tá? Para poder chegar a concordar de que o paciente está em um estado de sedação contínua e profunda. Por último, na conclusão, como eu falei, os médicos espanhóis apoiam o uso de sedação profunda contínua como um tratamento para os pacientes que apresentam essa sintomatologia, já seja uma dispneia refratária ou delírios agitados. E quando já estão nos últimos momentos da vida, que tem uma sintomatologia muito ruim. E, por último, a tomada de decisões é um reflexo das crenças não só dos médicos espanhóis, também de todos os médicos, já seja brasileiros, equatorianos ou de qualquer parte do mundo, sobre o que é a eutanásia e o impacto da sedação profunda na sobrevida dos pacientes. E é o histórico dos médicos em cuidados paliativos de sedação. Muito obrigado. Quero agradecer ao Gerardo a apresentação. É um artigo interessante, né? A gente está circulando entre A e Z. E colocar que a escolha desse artigo ela foi proposital, principalmente a tudo aquilo que a gente discute
sobre a decisão de uma sedação para um paciente, né, no nosso serviço, bem como de tantos que aqui estão, que a gente frequenta. A condição do SUS, ela se porta de maneira limitada, mas mesmo nos hospitais privados, e que a experiência em cuidados paliativos, né, o dia a dia, onde se constroem todos os aspectos em que a gente vivencia a experiência, né, na linha de cuidados, a questão do momento certo, e que para os residentes que aqui estão, principalmente os meus residentes, onde a gente, às vezes, troca um telefonema na madrugada para uma decisão como essa, isso vem se construindo já há muito tempo, né? Vem se construindo no perfil do hospital, no perfil da minha formação, no perfil das discussões que a gente tem com a equipe, no perfil das nossas frustrações, né? Lembrando que, quando a gente trata aqui, eu faço as mesmas palavras das aulas passadas, né? Quando a gente vai nos congressos, é como se fosse o congresso da Disneylândia, tudo dá certo. E, no entanto, aqui as frustrações, vocês têm que ver que são discussões que, por exemplo, centros de referência de muito tempo, de um país em que se pronuncia muito mais tempo do que outros, né, na linha de cuidados paliativos, a questão da insegurança médica, principalmente pelo manejo da prescrição e da decisão clínica de sedar um paciente, passa, né, assim, por várias situações que envolvem o contexto social, cultural, da própria formação, da discussão, da abertura, né, e não é uma situação tão fácil. Ir lá e conversar, muitas vezes, com essa decisão com a família, é uma situação que eu quero que todos os residentes entendam que esse estado de prontidão, ele já tem que estar há mais tempo, né, assim, a gente tem que se construir, se reinventar nisso há muito mais tempo. Os desafios da medicina nos propõem, depois do canudo na mão, que a gente tenha, de fato, essa nova proposta, né, essa mudança de paradigma, ou a possibilidade de desbravar um novo terreno, e que a linha de cuidados paliativos não é diferente, vocês vejam, né? Assim, as pesquisas todas aí apresentadas até então seguem com o maior rigor, né, tanto a questão da ética, onde envolve aí a discussão da eutanásia, e eu discutiria também a distanásia, que é outra situação que tão criminosa quanto a eutanásia possa existir, né, assim como um grande fio desencapado para o médico, e também, ao mesmo tempo, né, situações outras que a gente vivencia, né, desse dia a dia, que é difícil, é muito complicado, e que não é fácil para discussão, nem dos que estão agora começando, né, nem de um acadêmico que está escutando essa situação e que vai levar a partir de agora para a formação dele, quanto para quem já está aqui trabalhando há mais tempo. O próximo texto, a gente vai receber o Dr. Paulo, que é R2 também do Serviço de São Francisco, e aí, logo após, a gente começa a conversar com os especialistas. Paulo, está tudo certo aí? Tudo tranquilo, chefe. Vamos lá? Bora. Por algum motivo mais cedo ele quis compartilhar, agora ele não está querendo. Um minutinho, doutor Igor. Ok, fica à vontade, Paulo. Se quiser começar e tentando compartilhar. Não, aqui vai ser. Eu até testei com a Maria Fernanda mais cedo, mas agora ele deu um problema aqui qualquer. Mas eu vou dar um jeito aqui. Eu vou sair e voltar, só um minutinho. Bom, até que o Paulo chegue, né, esse próximo artigo a gente vai tentar discutir a respeito da importância dos cuidados paliativos nessa circunstância da vivência da residência médica. Deu aí? Deu, vamos lá. Beleza.
Bom, meu nome é Paulo, vou falar sobre o artigo Surgery Residents Experience with Seriously Ill Enzyme Patients, an Opportunity to Improve Palliative and End-of-Life Care. Essa aqui, eu sou residente, né, de cirurgia geral do Complexo Hospitalar São Francisco. Essa é uma aula de educação continuada da Comissão Virtual de Tumores, Dr. Igor Michalik. Esse aqui é o artigo em si, e resumindo o artigo, o objetivo desse artigo foi descrever como e quando os residentes de cirurgia eles estavam prestando esses cuidados paliativos primários e quando eles estavam iniciando os cuidados especializados, né, para os pacientes. O projeto consistiu de 2 fases. A primeira fase era um questionário que os residentes eram convidados a responder, e a segunda fase era uma pesquisa com um grupo selecionado dentro desses primeiros residentes. Isso foi feito nos programas de residência de cirurgia geral do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Todos os residentes desses programas foram convidados para participar, né, e aqueles que estavam mais interessados, eles foram convidados para participar da segunda fase do estudo. Como resultado, eles perceberam que entre os 119 entrevistados, aliás, na verdade, os 119 participantes, todos eles já tiveram contato com um especialista em cuidados paliativos, mas cerca de 60% sabiam quando eles iriam iniciar o cuidado paliativo para o paciente. E os entrevistados e os participantes, eles relataram uma infinidade de barreiras para poder fornecer esses cuidados ao paciente. Em conclusão, o estudo ele revelou como que o treinamento e as experiências dos residentes de cirurgia geral impactam o cuidado paliativo nesses pacientes no final de vida, nesses hospitais, principalmente hospitais de escolas, né, como o nosso. Bom, introduzindo, em 2014, a Academia Nacional de Medicina divulgou um relatório, basicamente falando aquilo que a gente já sabe, né, que os cuidados paliativos, eles aumentam a qualidade de vida dos pacientes e das famílias desses pacientes quando eles chegam em um determinado estágio da vida. Então, ela recomenda que todo paciente com uma doença grave avançada tenha acesso ao cuidado paliativo. Apesar disso, nos Estados Unidos, cerca de 100 mil pacientes morrem internados num período pós-operatório todos os anos, e uma percentagem menor, né, pequena disso aí, é que tem acesso ao serviço de cuidados paliativos. Normalmente, os pacientes cirúrgicos, eles vão ter acesso a isso de 24 a 48 horas que antecedem o processo de morte, e isso limita muito a oportunidade dos profissionais de identificarem as necessidades, né, do paciente e da família nesse processo final. E as deficiências desse treinamento da residência fazem com que alguns cirurgiões atrasem a busca, né, dos cuidados paliativos, e esse paciente acaba não se beneficiando disso. Os métodos que eles utilizaram nesse estudo foi arrumar uma forma para entender abrangentemente como que esses residentes estavam lidando com isso. Para isso, eles usaram um questionário, que é o questionário canadense, que é o Canadian Researchers of End of Life Network. Na fase 1, eles acrescentaram algumas questões abertas e fechadas, né, quantitativas e qualitativas. E na fase 2, eles fizeram uma entrevista, tinha um profissional que era especialista nesse tipo de conduzir esse tipo de entrevistas realizadas por telefone. Bom, então a coleta de dados na fase 1 foi feita com esse questionário. Esse questionário ele tinha 34 declarações que eram relacionadas a cuidados de final de vida e 36 declarações de autoconhecimento, né, do profissional de saúde, do residente, e cada uma dessas questões era colocada numa escala Likert, de 4 pontos, né, que você vai colocar a probabilidade de você concordar ou discordar, ou ter acesso àquele tipo de informação. E a fase 2 eram entrevistas já semi-estruturadas. Ele chama de semi-estruturadas porque não tem como você conduzir uma entrevista e ela tomar sempre o mesmo rumo, né? Às vezes o residente ele dava alguma opinião diferente que levava a conversa para outros rumos. Os resultados que eles tiveram, então, 119 residentes responderam à pesquisa, cerca de 70%, né, dos convidados totais. Desses, 41 foram convidados para a segunda fase, mas só 19 concluíram essa segunda fase. E mesmo assim, desses 19, eles fizeram uma amostragem, né, para poder refletir o grupo geral que eles estavam pesquisando. Então, aqui, nessa tabela, eles mostram que no primeiro grupo, foi o grupo que realizou
essa questão de fazer somente o questionário, e esse aqui com relação a quem foi entrevistado. Note aqui está 119, aqui está 18, e anteriormente eles tinham falado 19, é porque um participante não forneceu as informações demográficas. Basicamente a gente vê, na sua maioria, são homens entre 25 e 34 anos, brancos, tratando dos Estados Unidos, não tem muito espanto com relação a isso. PGI, Post Graduation Years, então todos eles com mais de 3 anos depois de ter formado, todos não, desculpa, a maioria, não a maioria de religião cristã, e que a religiosidade tinha sim um grau de importância para esses residentes. As conclusões da pesquisa no que condiz o treinamento e a experiência dos residentes é que a grande maioria, 97,4% dos residentes, cuidou de pelo menos 3 pacientes moribundos durante a residência e 72% participou diretamente de pelo menos 3 discussões sobre cuidados paliativos durante esse treinamento. 85% dos residentes, eles relataram que o feedback dos supervisores, dos chefes, dos preceptores, sobre essas discussões, ele foi limitado. Então, embora eles tenham acesso, eles não sabiam se estavam fazendo certo ou não. 88% dos entrevistados, eles revelaram que eles sabiam como tratar uma dor, mas somente 23% sabiam como é que eles iam avaliar se um paciente estava tendo depressão no final da vida, por exemplo. E cerca de 1/4 que foram formalmente ensinados a auxiliar, ajudar a família a conciliar esse processo de perda e dizer adeus a esses pacientes em fase terminal. Todos os residentes, eles relataram ter contato com um especialista em cuidados paliativos, mas cerca de 40% nunca foram ensinados quando que a gente deveria se referir a esse especialista. Que condiz às atitudes, apesar do treinamento formal, os residentes de cirurgia, eles tiveram uma boa aceitação das abordagens do cuidado paliativo, mesmo os pacientes cirúrgicos com mau prognóstico. Então, a gente vê aqui algumas afirmações que esses residentes, eles discordaram amplamente, que é uma coisa que é interessante. Então, a primeira afirmação, é impossível dizer a pacientes a verdade sobre prognósticos terminais, mantendo a esperança. Então, a maioria acha que sim, a gente pode manter uma esperança quando a gente está contando uma notícia ruim. Há pouco que o médico pode fazer para facilitar o sofrimento do paciente no final de sua vida. Importante, todo mundo tem noção que a gente consegue sim melhorar bastante a qualidade de vida desses doentes. A responsabilidade do médico é o paciente. Os outros profissionais devem atender as necessidades da família. Essa é uma afirmativa também que foi rebatida por esses residentes. A gente tem que lidar, num âmbito geral, com as famílias também e com os pacientes. A gente está tratando aquilo ali no final. Cabe a nós essa atenção também, Ela é inter e multidisciplinar, mas o médico tem que estar envolvido. O papel do médico no tratamento com os doentes terminais é de se concentrar nas questões médicas, nem sempre. Às vezes a gente vai esgotar tudo que há do nosso conhecimento e vai ficar somente as questões humanas ali para a gente poder auxiliar esses pacientes. E o papel do médico é prolongar a vida útil o maior tempo possível. Aqui está errado. Que, na verdade, eles também não concordam com isso. A gente sabe que, no final das contas, não é só prolongar a vida. A gente não está lidando só com quantidade, Como disse anteriormente, a gente quer qualidade de vida. No que diz respeito aos dilemas éticos e às barreiras, a maior dificuldade dos residentes eram a fatores que estavam ligados aos pacientes e às famílias, e o desafio que era de definir um prognóstico, e contar esse prognóstico. 60% dos residentes, eles relataram que os encontros com os pacientes e com as famílias, eles acabavam identificando objetivos diferentes entre os dois, às vezes até por entrega ou não, ou por dificuldade de aceitar um processo de morte. A família ela discordava de um paciente que já estava ali mais consciente do quadro dele, E que quase 80% desses familiares e pacientes tinham um problema entre eles ali, que você não deveria, você não conseguia abordar e iniciar essa conversa sobre cuidados paliativos, porque isso passava, para muitas pessoas ainda é muito difícil lidar com esse tema. E 53% dos residentes indicaram que
as incertezas do prognóstico e o prognóstico desconhecido foram fatores importantes, difícil de lidar com esses pacientes. Com relação às atitudes dos residentes em relação aos cuidados, muitos residentes consideravam cuidados paliativos apenas como os cuidados do final de vida. Então, você só ia começar a paliação quando todos os outros recursos tivessem já esgotados. Que é uma coisa que a gente, ainda eu, né, residente, estou em processo de aprendizado, a gente vê isso mesmo, parece que a princípio, só quando não tem mais nada para fazer pelo paciente que você vai pensar no conforto dele no finalzinho, né, ou deixar ele se entregar ali. E todo mundo, né, os residentes todos pesquisados, eles sabiam da importância de você ter um profissional para você se referir, né, para você consultar nesse momento. E os cuidados paliativos, todo mundo concorda, né, que é muito importante para a gente manejar a dor do doente, controlar os sintomas, né, para a gente poder ter aquelas conversas difíceis sobre os objetivos do tratamento, para definir linha de cuidado. Tudo isso é muito desafiador, né, com o paciente e com a família. Com relação ao conhecimento, a maioria desses residentes pesquisados, eles estavam cientes da existência e compreendiam as indicações do uso de serviços especializados, mas não sabiam exatamente quais os tipos de cuidado que poderiam apresentar para cada paciente. Então, assim, só deles falarem só deles acharem, né, que cuidados paliativos eram só para os pacientes em final de vida, já mostra que a gente não sabe, eles não sabiam exatamente tudo, né, a respeito dos cuidados. E nem tem todos os residentes, eles sabiam exatamente o que eram, ou eles aceitavam o que eram. Os residentes relataram também uma diferença entre os cirurgiões de acordo com as gerações de cirurgiões. Então, os cirurgiões mais velhos têm uma dificuldade maior de iniciar esse tipo de assunto ou de conduzir isso e investem mais no paciente de forma mais agressiva, e os cirurgiões mais novos já têm um acesso maior a esse tipo de informação. No que diz respeito no treinamento, dentro da cultura cirúrgica, existe sim a diferença cultural entre as diferentes especialidades. Então, medicina interna e cirurgia, por exemplo, clínica, geriatria, a gente sabe que tem uma diferença muito grande. A gente que faz cirurgia, no geral, a gente não quer pensar na morte do paciente, mas sim em tratar de forma mais aguda qualquer tipo de situação que aquele paciente apresenta. E esse artigo ele é até muito prolixo, ele repete muito as coisas, mas aqui eles falam novamente, né, a questão dos cirurgiões mais novos, eles terem mais aceitação e iniciarem mais cedo o serviço de cuidados paliativos. E uma barreira importante foram os rigores diários, as demandas concorrentes da residência, eles impediam. Então, muitas vezes, os residentes eles não tinham tempo para poder lidar com essas famílias e com esses pacientes, pela quantidade de serviço que eles tinham mesmo. Isso é uma coisa que a gente sabe, né, principalmente no início, né, no R1, a gente fica mais apertado mesmo. Bom, a discussão do artigo, ele mostra que os residentes de cirurgia têm exposições frequentes desses pacientes moribundos nos ambientes cirúrgicos, mas a gente tem um déficit de habilidade, né, para cuidar desses pacientes ainda, e quando que a gente deve referir esses pacientes para um serviço especializado, né, em cuidados paliativos. Muitos residentes também acham ainda, né, que essa questão de cuidados paliativos é somente uma assistência ao final da vida, mas é muito importante a gente aumentar a conscientização sobre isso, né, e integrar os cuidados cirúrgicos também. Existe uma clara deficiência na formação, né, de treinar esses pacientes, esses residentes, sobre como fazer, né, iniciar os cuidados paliativos. E vários residentes eles descreveram que o treinamento nos cuidados paliativos, ele veio como aprendizado enquanto aprendiam. Significa em horário compactado e sem feedback, ou seja, eu estou aqui e eu vou ter que fazer isso agora, eu vou fazendo, eu vou aprendendo, mas eu não sentei, tive uma aula, ou tive uma oportunidade de discutir isso com alguém. Uma queixa que os residentes tiveram é que eles não tinham feedback dos supervisores sobre essas habilidades de comunicação, então isso limitava bastante a capacidade da melhoria e da construção de confiança para lidar com esses assuntos.
Quando a aprendizagem ocorre com um acúmulo de experiência sem um mecanismo de feedback pelos mais experientes, o risco de erro de atribuição pode ser alto. Então, principalmente nessa área cirúrgica que nós estamos, pela cirurgia ser uma prática técnica e é em equipe, né, baseada no treinamento, isso é uma descoberta importante. A gente precisa bastante dos feedbacks dos nossos superiores para a gente ver se está no caminho certo ou não, né? Os residentes eles demonstraram atitudes positivas, né, para essas abordagens paliativas, mas eles não sabiam exatamente como se comportar perante elas. E o treinamento da cultura cirúrgica impacta negativamente a capacidade de fornecer os cuidados necessários, uma vez que a gente está lá mais pensando em tratar os pacientes do que para esses pacientes terem, né, viverem melhor e tudo mais, do que fornecer cuidados para um paciente que não tem mais solução. No nosso caso, né, como a gente tem bastante cirurgia oncológica, não é tão assim, mas eu acredito que um serviço de cirurgia geral que não tenha contato com esse tipo de paciente deve ser mais limitado. Bom, aí essa parte aqui fala bastante a questão até do R1, né? Relataram falta de tempo que impediam de iniciar as discussões com pacientes e a família, principalmente os residentes mais novos, e essa paliação especializada, né, ela só é encontrada com maior frequência quando estava no cuidado de fim de vida. Então, o estudo ele mostra que existe uma necessidade da gente se envolver com os especialistas em cuidado paliativo mais cedo, talvez até no ambiente pré-operatório, ambulatorial ou comunitário, quando a gente ainda tem chance de um bom resultado paliativo ou quando o benefício de cirurgia é baixo. A conclusão do estudo é que o treinamento dos residentes de cirurgia impacta na qualidade de vida desses pacientes cirúrgicos que estão internados em hospitais de escola. Os residentes eles têm ampla exposição a esses pacientes, mas eles não têm treinamento para lidar com esse tipo de situação. É necessário ainda uma educação para a gente poder abordar, né, e gerenciar esses prognósticos incertos ou prognósticos ruins, e a gente tem que aprender a ter essas conversas desafiadoras com outros profissionais, com a família, com o paciente, e essa questão dos fatores externos, né, que mais influenciaram nas abordagens de cuidados paliativos, que eram principalmente as diferenças entre as gerações cirurgiões, né, os mais velhos e mais novos, estando mais aptos ou mais voltados para iniciar um cuidado paliativo, a cultura cirúrgica mesmo, geral, né, que a gente quer tratar e resolver a vida do doente, a resistência do paciente e da família. Obrigado. Quero agradecer o Paulo, que colocou a cereja do bolo aí da resposta que eu tenho para dar para a maioria dos residentes em cirurgia, né? A importância de saber a respeito de cuidados paliativos. Assim, nós, cirurgiões, somos preparados por um feudo de muito tempo para que o sucesso cirúrgico aconteça, mas o fracasso ele faz parte, e há necessidade de repensar, né, nos momentos em que as propostas cirúrgicas elas não têm êxito, o paciente ele já tem uma direção ao óbito e não necessariamente à cura, e as circunstâncias que envolvem as outras especialidades em que a linha de cuidados ela tem que ser antecipada. E nada melhor do que a gente poder estabelecer essa conversa. Então, como formador de residentes, né, assim, sendo cirurgião geral e cirurgião oncológico, é um dever meu aproximar vocês do tema, em cirurgia e cirurgia oncológica, é um dever aproximar vocês das equipes especializadas e é um dever a gente fazer a renovação dessas cabeças brancas, né? Então, eu gostaria de convidar agora algumas pessoas muito queridas aqui, né? Hoje a gente tem algumas pessoas presentes, né? Infelizmente, a gente não conseguiu o contato com o Cauã para hoje, mas ele prometeu que vai estar em outras oportunidades, né? Ele esteve no Hospital de Nova York, na frente dos cuidados paliativos no contexto do Covid, outras situações mais, e nas próximas aulas de cuidados paliativos ele estará. Mas com muita felicidade, por exemplo, a doutora Sara Nanda, que foi residente, sofredora comigo lá no Hospital Luxemburgo, que eu pedi que pudesse, né, tutorar uma das nossas apresentações, e a seguir os outros colegas que aqui estão, estou vendo o Munir, estou vendo o Marcel Tempone, estou vendo a Cecília e outras pessoas mais da oncologia clínica também. Sara, você quer dar uma palavrinha para a gente? Oi, Igor.
Boa noite, um prazer estar aqui. Nossa, assim, eu fico até emocionada com uma aula, né, dessas vindo de, assim, é lógico, vindo de você, você é um cirurgião diferenciado, né, oncológico, mas me dá uma esperança, porque a questão do cuidado paliativo na cirurgia é muito importante, a gente sabe disso, e infelizmente ainda é subestimado, né, os cuidados paliativos estão crescendo muito no Brasil, mas a gente ainda tem um erro conceitual muito grande, e a cirurgia oncológica, a cirurgia geral, ainda tem um gap maior, né, desse contato. E eu vejo que aí no São Francisco, principalmente, né, por você estar aí conduzindo isso, é bem diferente a realidade. Por isso que eu falo que eu fico assim, muito, muito feliz de ver que as coisas estão mudando, que os paradigmas estão mudando. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo recente para o novo Manual de Cuidados Paliativos, exatamente sobre o pré-operatório em cuidado paliativo, né? E o quanto. E tem um cirurgião que uma vez me falou uma frase assim, que eu gravei isso muito, que ele fala: o bom cirurgião sabe quando indicar uma cirurgia. O cirurgião sábio sabe quando não indicar uma cirurgia, né? Então, a questão das indicações adequadas, das vezes, né, da não indicação, e também os procedimentos de cirurgia paliativa, né, no quesito, principalmente paciente oncológico, a gente tem muitos procedimentos que, inclusive, melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Então, eu já tive alguns casos que eu indiquei a cirurgia oncológica paliativa e alguns colegas questionaram, mas por que você vai fazer cirurgia nesse paciente que tem cuidado paliativo? Então você vê que existem esses mitos mesmo, né? Que o nosso intuito, principalmente na área educacional, como você falou, né, que teria que vir da base, né, desde a faculdade. Na verdade, eu ainda defendo que o conceito geral de cuidados paliativos ele tem que ser difundido, inclusive entre os profissionais, entre os não profissionais da área de saúde, entre os leigos, né, da educação básica mesmo, para a gente conseguir mudar esse paradigma de que é só para a fase final de vida ou é só quando não tem nada a fazer, não é bem assim, né? A gente sabe que a gente consegue, quanto antes, mais precoce esse acompanhamento e essa parceria entre cirurgiões, oncologistas, paliativistas e equipe transdisciplinar, a gente consegue, o benefício é total para o paciente e para a família. Então, falando sobre rapidamente os 3 artigos, né, todos os residentes apresentaram muito bem, por isso que assim, eu fiquei, gente, cirurgiões falando disso, que coisa mais linda. Falaram muito bem, são artigos bem interessantes sobre as perspectivas. A questão da sedação eu queria enfatizar que aqui o artigo mostra muita percepção de alguns médicos espanhóis, mas a gente sabe que existem vários artigos randomizados mostrando que a sedação paliativa bem feita, de forma adequada, ela não muda sobrevida, pelo contrário, né? A gente sabe que tem artigo até que mostra que esses pacientes que foram sedados até puderam viver mais tempo do que os que não foram, mas a maioria dos estudos mostram que não teve, não encurtou-se a sobrevida, o intuito não é nem prolongar nem encurtar, é simplesmente dar o conforto daqueles casos refratários, né? Então a gente tem. E outra coisa importante é que o profissional que é experiente, que sabe como fazer uma sedação adequada, na maioria das vezes é raro ele indicar uma sedação. Então, a gente sabe que os serviços com maior experiência em cuidado paliativo, o índice, a porcentagem de sedação paliativa é cerca de 14% a 25% no máximo, nos pacientes em fase final. Ou seja, só realmente para casos de sintomas refratários, e o caso do sofrimento existencial é um caso super polêmico mesmo dentro dos profissionais de cuidado paliativo, mas tem sido falado muito mais nos critérios, né, que eles falam que é necessário ter mais de um profissional para averiguar o sofrimento existencial, ser sempre profissionais multi da psicologia, mas hoje em dia já tem vários artigos muito interessantes falando também sobre a sedação paliativa em sofrimento existencial,
E, na minha experiência, esse tipo de sedação, a gente usa muito a sedação intermitente para sofrimento existencial, muito mais do que a contínua profunda. Naquele artigo, ele fala mais da contínua profunda, por isso que é ainda mais, um pouco mais controverso, não controverso, mas polêmico mesmo, um assunto que precisa de mais estudos, mas, assim, achei bem interessante mostrar o quanto que a percepção, mesmo num país como a Espanha, que os cuidados paliativos já têm né, um passado maior, um histórico maior, ainda existem profissionais que confundem com eutanásia, que têm concepções erradas. Então, isso a gente vê no mundo inteiro, até nos Estados Unidos, que o cuidado paliativo é uma especialidade desde 1987, a gente tem ainda várias situações, vários conceitos, assim, colegas que não sabem o uso adequado da sedação. Então, eu acho que, assim, o nosso papel é realmente mudar essas concepções equivocadas e, na verdade, ensinar as concepções corretas, que eu acho que é o objetivo dessas reuniões científicas. Então, os outros artigos também muito interessantes, o último, particularmente, eu gosto muito daquele, né, falando da concepção dos cirurgiões, existe um material, depois você já deve conhecer, Igor, sobre cuidados paliativos em cirurgia, que um grupo do Canadá fez, que é fantástico, e esse material, a parte de comunicação, é, sim, muito bem escrita e foi feito um manual para residentes de cirurgia, de cuidados paliativos. Então, assim, é bem interessante. Então, eu acho que realmente a gente precisa melhorar a questão da formação, né? Mas eu acho que isso é um caminho longo e que eu já vejo essa mudança acontecendo. E, mais uma vez, agradecer e falar que eu estou sempre aqui à disposição para vocês, né, para a gente discutir esses casos todos. Parabéns mesmo para todo mundo que apresentou. E, se puder, eu quero sempre poder participar dessas discussões. Gosto muito. Sara, Em vai nome ser da sempre um prazer. Satanic. Vai ser sempre um prazer a gente poder trombar, né, depois aí da residência, num tema que a gente teve sempre essa situação. Eu acho muito produtivo o que você está falando, porque o dia a dia não é fácil, né? Assim, é o que eu falei, a gente discute um artigo desse aí como um saber consumado e que a gente pode questionar na Espanha, mas assim, a nossa realidade é uma situação de muito aprendizado. Eu aprendo com os residentes, com esses meninos, todo dia, questionando, brigando, fazendo uma situação, assim, formando opinião. E, às vezes, assim, algumas perguntas para a gente, elas têm algumas respostas assim, difíceis ainda. Um R1 que chega sedento de poder estudar, entrar em todas as cirurgias, de ter um sucesso. Eu quero entrar instrumental um IPA, fazer... Quando eu falo assim, gente, nós precisamos de uma gastrostomia, de uma jejunostomia para esse paciente. O paciente é desnutrido, nós não temos condição de nutri-lo. Esse paciente tem uma falência já múltipla em sistemas que nos oferecem condições, mas nós temos que operar. Esse paciente tem que deshospitalizar, esse paciente tem que ter um contato com a família, esse paciente ele está pedindo para a gente alguma coisa diferente, assim, mudar o contexto e principalmente dialogar a respeito das frustrações. Foi o que eu falei, nós não estamos numa Disneyland, a gente tem muitas frustrações, né? E assim, eu acho assim, que é um dever nosso, né? Eu estou por uma publicação há mais tempo, que eu já até motivei os acadêmicos e os residentes também, porque a gente tem uma lei própria no Brasil que aplica a possibilidade de cuidados paliativos na atenção primária, sabe? Assim, no posto de saúde. Situação em que o compromisso nosso da cirurgia, ele está também em primeiro lugar. Porque o manejo desse paciente, muitas vezes lá, com sangramento, com uma via alimentar, com uma situação ventilatória, ele vai ser feito por essa estrutura cultural que você falou, que talvez um agente comunitário vai ter que fechar, não que o diagnóstico, mas a indicação de alguma coisa para que a gente possa repercutir, para que a gente possa pensar em tudo isso. Então, acho que assim, essa discussão ela é produtiva, e enquanto for frustrante, ótimo, porque a gente tem que lidar com essas frustrações com o dever de nos motivar cada vez mais a ser um serviço, né, assim, a ser uma linha de cuidados melhor. Né? E aí eu acho que assim, o caminho é esse. Não sei onde vai dar, não. Pretendo não parar ainda com as minhas aulas de cuidados paliativos, ainda que ao desgosto de alguns que ainda seguem outras inseguranças pessoais, porque eu prefiro pensar que sempre por inseguranças pessoais. Mas, assim, em algum lugar nós vamos chegar, você pode ter certeza. Né? Com certeza.
né? Algum colega mais? Nós temos aí, né? Marcel, a Cecília, Munir. Algum comentário? Eu acabei de sair. Pode ir. Não, fica à vontade, menino. Vai lá, é um minutinho que eu vou falar só, pode ir, tranquilo. Tranquilo. Igor, muito obrigado pelo convite, participar dessa reunião bacana aqui agora. Eu conheço, sou muito amigo do Igor já de longa data. Foi uma pessoa muito importante para mim na minha formação. Eu entrei na faculdade com 17 anos, não imaginava o que ia ter pela frente. E depois de 6 anos de faculdade, fiz mais 6 anos de residência. Fui R1 por 3 vezes. Passei por essa fase e eu acho que é muito bacana esse envolvimento, Igor, que você está trazendo dos residentes, porque eu conheço muito bem os 3 residentes que apresentaram aí e apresentaram muito bem. Tenho convívio com eles. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou hoje coordenador da clínica médica do hospital, então a gente tem essa interdisciplinaridade a todo tempo com toda a equipe cirúrgica. E eu fiz a minha residência de cardiologia e ecocardiografia no Hospital São Francisco, fiz clínica médica lá no Rio, onde eu formei, e fiz a residência de cardio no São Francisco. Quando eu fiz a residência de cardio no São Francisco, quando eu fui R1, hoje tem 4 plantonistas no hospital, são 3 plantonistas de clínica médica, clínica 1, 2 e 3, e mais plantões de cirurgia geral, ortopedia. Quando eu fui residente de cardiologia, não existia nenhum plantonista de clínica médica. Então, nós fazíamos todo o trabalho dos 3 plantonistas da clínica médica hoje, mais o da cardiologia sozinho. Então, ficávamos só um plantonista da cirurgia geral e um plantonista da clínica da cardiologia que fazia todo esse trabalho. Então, nós tivemos que amadurecer aí na porrada, sabe? Foi muita pancada. E é um hospital que prega humanização o tempo inteiro, e é a prática do hospital. Mas a gente sofreu muito no início, porque o hospital estava numa fase de reabertura e ainda tinha muita coisa que não estava tão organizada quanto está hoje. E então tinha muito sofrimento, sabe, por parte dos pacientes, principalmente nessa parte de pacientes em fase terminal. E foi muito traumatizante para muitos de nós, residentes, na época, de não ter essa habilidade para poder lidar com isso. Então, assim, quem dera se a gente tivesse tido essa oportunidade que os residentes estão tendo agora de trabalhar um assunto já de forma tão bacana, assim, tão avançada, e poder introduzir isso no seu dia a dia. Nós não tivemos essa oportunidade e sofremos muito. E isso é muito bacana, porque eu acho que ninguém se envolve tanto com o paciente quanto o residente, ou pelo menos não deveria se envolver tanto com o doente quanto o residente. Então, um residente que tem esse olhar humanitário e que sabe o que ele está fazendo e conhece de cuidados paliativos, ele pode mudar de forma muito positiva a vida do doente que ele está cuidando. E eu acho que isso é fundamental, sabe? Porque não basta você conhecer os protocolos, não basta você conhecer toda essa filosofia dos cuidados paliativos, se você não tiver esse olhar humanitário, se você não lançar esse cuidado humanitário e lançar essa vontade no seu dia a dia de realmente melhorar a vida daquela pessoa, aliviar um pouco daquele sofrimento, mostrar para ele, mesmo que seja com poucas palavras, mas a forma como você olha para o doente, você já consegue mostrar para ele o quanto você se importa de fato com ele e o quanto que você está querendo trazer algo de melhor para a vida dele naquele momento difícil. Então, assim, é louvável tudo isso que vocês estão fazendo. Eu me sinto realmente bastante orgulhoso de fazer parte dessa equipe interdisciplinar, e isso para a gente é muito gratificante. Muito obrigado e parabéns, meninos aí que mandaram muito bem. Munir. Tô vendo o colega aí orgulhoso, né? Aí eu vou ter que fazer usar um adjetivo para mim que talvez não seja o mais nobre, que seja invejoso. Eu entrei um pouquinho
atrasado, eu não vi tudo, vocês me desculpem, estava em outra reunião, a gente estava conversando de assuntos semelhantes. Então, te elogiar mesmo, estou fazendo a brincadeira aqui de inveja, mas assim, já trabalhei em hospitais que não passa perto desse nível, você sabe o que você está fazendo, que é muito legal, né? É difícil uma reunião de clínico, eventualmente, de geriatra, de especialidades que são mais afeitas a esse tipo de assunto, ter uma apresentação de tão alto nível, assim. Então, primeiro, eu gostaria de te agradecer aí o convite, né? Foi um convite recíproco, né? Eu procurei para te convidar, você me convidou de volta, e eu também, igual a Sara falou aí, primeiro prazer estar aqui. Eu dei uma olhadinha em quem estava, um monte de gente que eu conheço e gosto, então, abraço para a Luciana, para a Sara, um monte de amigo meu aí. E também me convido de novo. Vamos fazendo as coisas junto, Igor. A único acréscimo aí, cara, do que eu vi, eu acho que pela facilidade de se fazer estudos de inquéritos né, com médicos dessa experiência, é legal que se relata essa experiência de como as pessoas pensam, mas aí você tem que ver, isso foi muito bem apontado pela Sara, que apesar do cara achar que a sedação pode causar isso ou aquilo, você tem que ir lá nos estudos que foram feitos e ver, e realmente a dúvida é se a sedação de forma adequada, se ela não vai aumentar a sobrevida. Então, assim, risco parece que não tem, desde que você saiba o que você está fazendo, isso eu acho legal. E uma coisa que eu sempre lembro, cara, de sedação paliativa, é a única intervenção teórica que eu vou fazer, é que tem um estudo muito legal, foi um estudo que mudou a minha vida. Eu li ele quando eu estava na clínica médica, eles perguntaram, eu até abri ele aqui, não vi o N dele aqui agora de novo, tem que olhar, é um artigo do JAMA, velho para danar. Eles perguntaram para os pacientes, para os acompanhantes e para os médicos o que era importante, para ranquear o que era importante. Os pacientes estavam em cuidado paliativo, sabe? Tinha uma lista, e eles falavam, isso é muito, isso é pouco, isso é muito, isso é pouco. E a coisa que mais não coincidiu foi manter a consciência até os últimos dias de vida. Os médicos julgam que isso não é importante e os pacientes julgam que é. Foi a coisa que mais foi discrepante. Né? A gente meio que não liga tanto. Vocês falam, não, com esse sintoma aí é melhor ficar inconsciente. Não sei. Eu não estou falando contra a sedação paliativa, não. Estou falando que eventualmente pode não ser. Não sei como é que é. Então a primeira coisa que a sedação paliativa a gente usa para sintoma refratário. Né? Então vamos tratar o sintoma primeiro. Vamos ver se ele é refratário. Esse conceito de sintoma refratário é difícil. E uma outra coisa é ver que é uma janela de oportunidade, né? Assim, melhor sedar agora, melhor fazer intermitente, melhor fazer de forma contínua, qual a profundidade dessa sedação. Eu acho que isso tudo tem que ficar na beira do leito fazendo, e eu tenho certeza que com esse nível de discussão vocês não estão preocupados com o conhecimento puro. Dá para ver no seu tom de voz que você está querendo tratar bem os doentes, e aí não tem problema nenhum, vai tratar bem quando a gente importa com eles e estuda, né? Vocês estão falando muito de residente, depois a gente podia conversar. Hoje eu fiquei um tempo estudando um negócio que chama CAMEDS, eu não sei se vocês conhecem. Se você não conhece, seu olho vai encher, cara, porque estou vendo que você é muito preocupado aí com a formação dos caras, eles dão... Você conhece? Não conheço. Não? É uma plataforma canadense de desenvolvimento de habilidades, cara. É bem genial o que os caras estão fazendo. Depois não vou mudar a pauta, não. Mas depois a gente conversa sobre isso. É sensacional, vamos conversar, sim. Que é bem legal, assim, o desenvolvimento de habilidades, né? A gente o colega cardiologista aí falou sobre o que ele passou e tal. E isso me interessa muito, educação de adulto. E eu acho que tem tudo a ver com o cuidado paliativo, tem a ver com o jeito que a gente fala, né? Então, quando a gente fala obteve sucesso, não obteve sucesso, normalmente você está... A contrafala disso na cabeça do analista essa associação que se faz erroneamente de cuidado paliativo e fracasso. A gente tem que prestar atenção e ir desenvolvendo essas habilidades de escuta e fala clara. Então, ele distingue muito bem lá o que são atividades de um bom médico, sabe? É bem legal. Então, isso que você fala que um bom médico tem, que é ser profissional, ser líder, ter uma capacidade de comunicação, são todas habilidades que você tem que ir desenvolvendo. Acho que você, pelo que eu te saquei aqui em 10 minutos, acho que você vai gostar, fica a dica. E esse estudo Manda o link, Munir. Mano, eu vou colocar tanto o estudo do JAMA quanto o link do CAMEDS. O CAMEDS, gente, vai ter um curso. Os caras se não fosse o Covid, a gente estava trazendo pela Arengue. Depois, se vocês quiserem, pode ligar na Arengue e perguntar. Está parado o projeto agora por causa do Covid, mas ia vir um time
de gente do Royal College of Physicians do Canadá para ensinar a fazer esse tipo de abordagem. Acho que vocês vão gostar. Vou colocar aqui o link no chat do CAMEDS. Beleza? Valeu, bom. Gente. Munir, eu agradeço muito e reforço o que eu estava dizendo, né? Assim, a minha percepção é que se os residentes saírem de uma aula como essa, ou da minha formação, aos 3 anos que a cirurgia se propõe agora, escutando mais que 18 segundos os pacientes, está ótimo. Né? Assim, e outra coisa, tratando as frustrações pessoais, porque as frustrações do paciente a gente vai lidar a todo momento e elas já são auto-indutíveis. Né? A gente pensa tudo isso e tem que ter esse viés da discussão com os artigos, porque a Disneylândia ela existe para diversão, para todo mundo ir no congresso e falar tudo que é bonito. Agora, nós temos que ver o embate do dia a dia. Se hoje, né, a repercussão da palavra do paciente, da voz do paciente, daquilo que a gente escuta, né, transgride, ainda bem, né, a postura dele como objeto, e sim como pessoa, já muda o paradigma da medicina. E é isso que eu acho que é importante. Para isso, eu coloco muito claro para meus pacientes e muito claro para meus residentes. Né? Como eu fiz minha formação em psicologia e psicanálise primeiro, então eu sou um analista e um psicólogo médico, e não um médico psicólogo. E logo tento fazer deles, né, nesse rapport, nessa situação, que é uma ciência da escuta de fato, alguma coisa diferente para a medicina. E nós temos que fazer. Aí eu dei o azar de falar, de citar o exemplo, hein? Acabei de falar para um analista sobre sucesso e fracasso na fala. Tá bom. Nós estamos aí também. Posso falar um pouco? Temos também a Cecília. Queria falar só um pouquinho, estão me ouvindo? Então, primeiro, né, agradecer, e a aula realmente de muita qualidade, a discussão, os meninos, né, também que a gente tem um convívio lá na enfermaria com eles, estão de parabéns. Eu fico muito feliz hoje de estar fazendo parte, né, da equipe de oncologia do São Francisco. Primeira vez que eu tive aí foi dando uma aula sobre oncologia e paliativo, a convite de uma grande amiga minha, a Tânia, né, que está aqui. Depois acho importante ela falar um pouquinho também, né, dos nossos projetos lá dentro do São Francisco. E, assim, não vou me prolongar muito, não, acho que a discussão já foi muito rica, né, a gente teve Sara, agora o Munir falando também, que o Munir foi meu preceptor, então fico muito, assim, feliz também de ver essa participação de todo mundo, né, num assunto que é tão importante. E lá no São Francisco eu vi, assim, na prática agora, né, como que é uma equipe muito bem treinada também, da equipe multi, né, as meninas tanto do serviço social já, como da psicologia, da nutrição, todas já, assim, capacitadas mesmo nesse pensamento, nessa formação, e eu acho que a gente tem tudo agora, junto aí com a cirurgia, né, para crescer muito dentro da equipe de cuidados paliativos dentro do hospital, né, então eu queria ver se a Tânia tem alguma observação também para enriquecer a discussão. Olá, gente, boa noite, tudo bom, doutor Igor? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Assim, obrigada, Cecília, por ter introduzido aí. Realmente está sendo muito valoroso, né? A gente já está há 1 ano e meio fazendo a educação continuada da equipe, fazendo os encontros na oncologia clínica. Hoje começamos, né, os encontros virtuais com o CTI, cuidados paliativos. Então, a gente está fazendo essa comunicação interna para melhora das intervenções mesmo, do cuidado de todos os pacientes. Então, assim, eu fico muito feliz que na cirurgia também a gente possa ter essa consonância, né? Eu trabalho também na formação, no TBE e no TBI dos residentes no hospital, semana passada, né? Estava falando com os ortopedistas, enfim. Eu acho que, né, o cuidado paliativo, é o que eu falo, assim, tem que ser de A a Z, né? A gente tem que trabalhar para o público em geral saber o que é, para os cirurgiões, para todo mundo, né? Para a gente ter uma linguagem uniforme, para a gente cuidar com assertividade, com compaixão e com excelência. Eu acho que esse, né, casamento agora perfeito, né? Que a cirurgia também está, né? Sempre esteve, né, doutor Igor? A gente já teve reuniões aí já quase 2 anos atrás, para a gente poder realmente cada vez mais né, trazer uma congruência, né, da nossa conduta, da nossa educação continuada, porque eu acho que isso é fundamental para os cuidados paliativos e para os nossos pacientes, né, o mais importante. E fico muito feliz de contribuir dessa forma, né, com a educação toda da equipe da enfermagem, da equipe multi. A gente está fazendo primeiro na equipe da oncologia clínica,
mas a ideia é a gente está ampliando cada vez mais. Parabéns pelo trabalho. Eu acho ótimo, porque a presença da Tânia no Hospital São Francisco traz o gradiente que a gente precisava de extrapolar somente olhar para a oncologia. Eu me prontifico assim, dentro da situação que envolva cirurgia geral, porque a nossa residência é em cirurgia geral, né? Não é em cancerologia cirúrgica, mas a experiência maior, principalmente, veio na cancerologia cirúrgica, lá no convívio com o Hospital Luxemburgo e com as outras possibilidades, né, que a gente tem dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Mas desde a minha formação na cirurgia geral, assim, por um preceptor que me entusiasmou bastante sobre o tema, a gente sabe, né, que é um trabalho bem árduo e bem complicado e complexo naquilo que se pensa no escopo de um hospital geral, né? Assim, a maioria daqui são colegas voltados, como o Munir falou, assim, em experiências pessoais de uma base diferente, mas todos numa conformação para cuidados paliativos, e mais do que isso, assim, a transitar com uma com uma multi e com uma multidisciplinaridade aí, né, assim, da disciplinaridade para além de uma situação verticalizada, né, e alguns momentos assim com algumas radiais de formação, não é fácil. Então, assim, Tânia vem ralando, de fato, essa pedra aí há 2 anos e que eu acho que bons frutos já vieram e outros tantos estão por vir. Então, que a discussão ela se prospere tudo isso, porque hoje a gente tem, por exemplo, a presença da Cecília como um grande ganho para a gente, tem aí já as pessoas que estão com a gente há mais tempo, a Lohane e a Lu, que está aí caladinha, nós temos que puxar a língua da Lu também, que veio do mesmo berço que eu e Sara, mas a gente tem que também, daqui a pouco, se prontificar a fazer o serviço contrário, né? Eu voltar nas minhas formações, né, da cirurgia geral e da medicina, bem como todos aqui, para que a gente possa direcionar aonde a linha de cuidados paliativos tenha que chegar nesse contexto social, e como foi bem dito pela Sara, para que a população entenda tudo isso, né, para que o paciente já chegue ali sem qualquer tipo de pensamento ou novidade. Mas, bom, Lu, você está por aí? Acho que a Lu se foi. Bom, eu quero agradecer, então, a todos que tiveram, quero reforçar que a nossa educação continuada, ela nasceu meio a esse contexto da pandemia e veio para ficar. Nós temos uma aula semanal que versa sobre temas de cirurgia, cancerologia cirúrgica, cuidados paliativos e trauma. Nós temos, né, a presença aqui sempre de vários convidados, nenhum conflito de interesse que não seja o saber, de fato. Tem uma grande amiga e aliada, que é a professora Maria Fernanda, que sempre está nos ajudando aí na educação, não só dos residentes, como minha também, né, nesse trato, porque, afinal de contas, a tarefa do saber ela não é fácil, principalmente para quem já estudou psicanálise na vida, né? Então a gente tem que fazer uma transmissão de saber e não uma versão perversa do ensinar, e que aqui a gente está para discutir justamente as questões que envolvam, né, aquilo que mais nos ampara dentro da medicina, que são as frustrações que a gente tenta, no amparo da ciência, nos tornar mais confortável, mas a gente sabe que as impossibilidades transitam sempre naquilo que é o desfecho do ser humano, né, onde a morte ainda é o desafio. Para o convívio de hoje, né, assim, na minha formação, acho que a gente podia sugerir a todos aí que possam ler O Mal-Estar da Civilização, do Freud, então, Luta e Melancolia, que eu acho que são 2 textos muito bons para a gente poder, pelo menos, fazer com que os pacientes falem mais que 18 segundos e a gente possa escutar, né, de um cara que talvez foi um dos primeiros a pensar em cuidados paliativos, né? Lembrando que Freud adorava sedar os pacientes com dor, era um excelente fisiologista, e aí a gente dá seguimento a isso nos próximos encontros. Muitíssimo obrigado a todos que aqui estiveram, estou aí à disposição, a todos os residentes, e boa noite. Um abraço. Boa noite, valeu.